Quais as 3 principais dúvidas que o seu cliente vai ter quando lhe questionar sobre recuperação inicial? Esse é o 23º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. Eu quero lhe dizer que é uma alegria ter você por aqui e essa linha editorial tem um propósito de colocar você na linha de frente do mercado de recuperações iniciais. Então assim, pegue um café, um suco, uma água, sei lá o que você quer consumir e vem aqui comigo para responder as 3 principais questões que mobilizam o seu cliente, que eventualmente são objeções que o seu cliente possui e que você precisa enfrentar com integridade, com conhecimento jurídico, conhecimento científico, com capacidade negocial. É isso que eu tenho ali a oferecer nesse 23º episódio. Agora sim, porque eu produzo esse episódio, porque eu produzo essa linha editorial. Meu querido colega, eu estou convencido que a melhor área do direito para dedicar as suas energias, se você tem o propósito de ter um trabalho reconhecido na sua região, se você tem o propósito de auxiliar na proteção de empregos, mais que isso, na proteção de sonhos do ponto de vista do empresário, e se você tem também uma certa ambição com relação a honorários, é o mercado de recuperações iniciais. E é por isso que eu dedico as minhas energias com o tempo que eu tenho, porque, enfim, as demandas estão muito grandes. Por isso que eu dedico energias para a produção dessa linha editorial. E esse episódio, enfrentando as 3 principais dúvidas que o seu cliente possui, ele pode fazer a diferença para o fechamento do contrato e para o trabalho nessa área do direito. Eu produzo conteúdo porque o meu objetivo é oferecer o caminho, pavimentar o caminho para que você trabalhe com excelência no mercado de recuperações iniciais. Esse é o meu propósito, por isso seja bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não está acompanhando esse canal, cara, você está perdendo tempo. Se inscreva no meu canal, participe das minhas discussões, das minhas lives. Se você tem alguma dúvida que envolve recuperação inicial, escreva aqui abaixo, porque eu não estou medindo esforços para fazer o que for preciso para ver você trabalhando com recuperações judiciais. Tá bem? Vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu só me apresentar. Eu sou Marcelo Andreatta, trabalho há mais de 10 anos com recuperações iniciais, atuo como administrador inicial, atuo auxiliando credores em grandes recuperações iniciais e também faço recuperações iniciais já pelo menos há 8 anos. Então assim, vem comigo, eu sou criador do treinamento avançado em recuperação inicial, eu sou o sujeito que está concebendo o fórum permanente de recuperação inicial, então eu tenho um pouquinho de caminhada nesse mercado para lhe ajudar a compreender a dinâmica do processo, tá bem? E vamos lá, olha só, curte esse vídeo, tô vendo aqui o meu roteiro e me envia perguntas. 3 principais dúvidas do seu cliente. Qual é a primeira dúvida que ele de fato vai lhe apresentar? A primeira dúvida diz respeito aos riscos de uma recuperação judicial. Essa pergunta, se você não imagina que vai receber, você vai ter a resposta aqui, mas tenha certeza. A primeira questão que surge na cabeça do cliente é: opa, quais são os riscos? Opa, será que eu estou dando um passo rumo à falência? Já vamos enfrentar essa primeira questão. A segunda pergunta que você vai receber no seu escritório é: por quanto tempo a recuperação inicial vai ter andamento? Qual é o tempo desta RJ? Essa pergunta também é uma pergunta rotineira e você precisa ter uma resposta satisfatória. E a terceira questão é: quais são as dívidas que se submetem ao processo de recuperação inicial? O seu cliente, o seu potencial cliente vai chegar com um sem número de endividamento. Dívidas bancárias, dívidas com fornecedores, dívidas com colaboradores, dívidas com MEs e EPPs, dívidas de créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, dívidas, enfim, dos mais variados moldes. Ele quer saber como essas dívidas serão administradas dentro da recuperação inicial. Então, essas 3 perguntas eu vou verdadeiramente esgotar com você. Marcelo, você vai apresentar respostas definitivas? Claro que não, porque você sabe, o direito é dinâmico, o direito é amplo, mas eu vou apresentar um caminho preciso, cirúrgico para você adotar no atendimento. Então vamos lá, olha só.
qual é o risco de uma recuperação judicial? Essa pergunta você vai responder a partir de algumas variáveis. A primeira variável é a seguinte: o risco não está na recuperação judicial, mas no estoque de endividamento do seu cliente. Eu explico. Meu caro colega, a recuperação judicial é um remédio jurídico cujo propósito é oferecer condições ao soerguimento do agente econômico, a recuperação plena do agente econômico. Portanto, em regra, a recuperação judicial não envolve risco. O risco eventualmente contido no processo de recuperação judicial diz respeito ao tamanho do endividamento. O endividamento que eventualmente não comporta qualquer tipo de repactuação. Mas você compreende que esse autoendividamento que é o problema e não a recuperação judicial? Deixa eu responder de uma forma ainda mais clara. Tira a recuperação judicial da mesa. Tira a recuperação judicial da alternativa do seu cliente e você já não está em um cenário de insolvência? Isso eu estou lhe dizendo porque eu explico para os meus clientes nessas palavras. Recuperação judicial não envolve risco. Recuperação judicial é um remédio jurídico para a crise do agente econômico. Eu posso responder com uma analogia da área de saúde que é muito interessante. Qual é o risco de um tratamento oncológico para um câncer mais grave? Então, o médico oferece um tratamento quimioterápico para um câncer e para a pessoa que está enfrentando essa doença gravíssima. E o paciente vai perguntar qual é o risco da quimioterapia? Você compreende que a quimioterapia é a solução, que o risco está concentrado no tumor? Guardadas as proporções e pedindo todas as vênias para essa analogia que ela é um pouco fúnebre, mas é por aí. É por aí. A quimioterapia vai salvar o paciente. Se o paciente não se salvar, ele não vai se salvar apesar do tratamento quimioterápico, mas não por causa do tratamento quimioterápico. Essa analogia é importante porque a recuperação judicial oferece todas as condições para a renegociação dos compromissos financeiros em um ambiente protegido. Essas condições, elas serão utilizadas para o empresário renegociar o seu passivo e renegociar em bases econômicas que ele já empreende, que ele já possui. Então, se essa é uma realidade, se essa é a resposta que a recuperação judicial oferece, é evidente que a recuperação em si não traz prejuízos. O que eventualmente pode trazer algum tipo de prejuízo ou risco é o porte do endividamento que torna inviável a negociação. Então, imagine-se a seguinte situação: um empresário está com um endividamento de 40 ou 50 milhões e tem uma atividade econômica cujo faturamento bruto está na ordem de 200 ou 300 mil reais. E o resultado líquido está na ordem de 20 ou 25 ou 30 mil reais. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele teria capacidade de pagar esse endividamento de 40, 50 milhões com parcelas mensais de 20 ou 25 mil reais. Ora, a recuperação judicial não vai levá-lo à convolução e falência. A recuperação judicial será um instrumento, quem sabe derradeiro, para a repactuação desses compromissos. Mas você é inteligente, você está vindo comigo aqui pensando, cara, uma dívida de 40 ou 50 milhões, com possibilidade de pagamento mensal, vamos pensar em PMTs de 20 mil reais, talvez seja recusada pelos credores. Caso os credores recusem essa alternativa, você concorda comigo que não foi a recuperação judicial que levou a empresa a esse risco, mas foi o tamanho do endividamento? É disso que se trata. Portanto, quando você for enfrentar o tema risco de uma recuperação judicial, você precisa realinhar a discussão e trazer a discussão para o foro correto. O foro correto é: o risco reside no alto estoque de endividamento que não está alinhado com a atividade da empresa. Aí sim, é claro que o risco existe. Mas veja bem, esse risco não está ligado à recuperação judicial, está ligado ao endividamento. Se não houver recuperação judicial, o risco vai ser ainda maior na medida em que o credor pode distribuir um pedido de execução com
acumulado com pedido de falência. Isso está no artigo 94 da Lei 11.101. Assim, você fecha a porta do risco e acrescenta um dado estatístico interessantíssimo. 88,4% dos planos de recuperação inicial são aprovados. Ou seja, de cada 100 planos de recuperação inicial levados à apreciação pelo conjunto dos credores, 88 ou 88,5% dos planos de recuperação são aprovados. O que significa que o risco não reside precisamente na recuperação inicial. O risco reside no estoque de endividamento e, eventualmente, na incapacidade da empresa para realizar as suas atividades. Tá bem? Utilize esse argumento que ele é primoroso, ele é íntegro, ele corresponde a uma expectativa por parte do cliente, porque o cliente, sim, ele vai decidir pelo ingresso de recuperação inicial se ele estiver seguro para isso. E essa segurança, quem deve entregar, quem deve convencer com integridade, é você, que é o especialista na matéria. Tá bem? Então, sobre o risco, fechamos aqui a resposta. Marcelo, dá para dizer mais a respeito? Sem dúvida, meu velho. Sem dúvida. Por quê? Porque o risco, a expressão, o medo, o temor ainda é muito grande. Outro argumento que você pode utilizar é o conjunto de players, o conjunto de empresários, o conjunto de empresas que já estão em recuperação inicial. Você vai para a cozinha, vai pegar um bombril, opa, está em recuperação inicial. Você vai ligar para alguém, a Oi está em recuperação inicial. Você vai viajar de avião, você vai ter as empresas em recuperação inicial, me refiro a Gol, mas também a TAM estava há pouco tempo em recuperação inicial. Então, você vai olhando para os diversos setores da economia, você vai ver que um sem número de empresas estão em recuperação inicial, razão pela qual esse receio não faz muito sentido. Agora sim, se você gostou dessa resposta, eu quero que você já curta esse vídeo. Se você quer incrementar esse argumento, cara, em um bate-bola que eu tenho muito interesse em fazer, aliás, eu faço no Fórum Permanente de Recuperação Inicial, em que nós nos encontramos semanalmente para discutir questões práticas que envolvem o Instituto. Então, se você quer conversar comigo, escreva aqui abaixo ou eventualmente decida participar do Fórum Permanente. Vai ser uma satisfação conversar com você nesse ambiente fechado que eu coordeno e que integra colegas que trabalham com recuperação inicial ou que tenham essa intenção. Segunda pergunta que eu vou explorar com você é: qual é o tempo de uma recuperação judicial? Meu caro colega, a resposta a esta questão ela é relativa a cada região. E eu vou exemplificar. No Rio Grande do Sul nós temos hoje as varas especializadas empresariais, de modo que normalmente o processo de recuperação inicial ele tem o seu curso regulado quase que integralmente pela Lei 11.101 no que diz respeito aos prazos. Ou seja, a recuperação inicial vai perdurar 180 dias, mais 180 dias, com um pouquinho de ginástica aí para o stay, caso seja necessária a prorrogação. Mas a recuperação inicial, a primeira fase da recuperação inicial vai durar cerca de um ano. Um ano e 2 meses. Período no qual a empresa ou produtor rural, estará protegida de quaisquer execuções ou atos de constrição patrimonial de bens essenciais, e é o período no qual você, enquanto assessoria, fará a negociação com o conjunto de credores. Tá bem? Então, a primeira fase da recuperação inicial dura normalmente em torno de um ano, conforme a letra da lei. Eu me refiro às varas especializadas. Marcelo, e nas varas que não são especializadas? O que se tem de notícia das varas comuns é que o prazo é um pouquinho maior. Ou seja, é possível a recuperação inicial se estender para além do prazo previsto na Lei 11.101 de 180 dias prorrogáveis por um único período. Tá bem? Mas eu estou me referindo apenas à primeira fase da recuperação inicial. Normalmente, os planos de recuperação inicial envolvem uma carência que gira em torno de 12 ou 18 meses e um alongamento, um parcelamento que gira em torno de 9 a 10 anos. Então, na perspectiva do plano de recuperação inicial e somando com desde o deferimento do pedido, nós estamos falando algo em torno aí de 10 a 11 anos.
tá bem? Mas o processo em si tem 1 ano previsto em lei. Nas varas que não são especializadas, esse ano em geral se protrai no tempo, então nós estamos falando de 1 ano e meio, 2 anos. Nós temos a Assembleia de Credores que vai apreciar o plano de recuperação inicial e aí a partir da aprovação do plano nós temos o time da recuperação dentro das condições de pagamento previsto no PRJ. Tá bem? Então, mais ou menos são essas as balizas temporais que você precisa oferecer a seu cliente. Com isso, você pode explicar a seu cliente que qualquer recuperação inicial vai oferecer, olha só, vai oferecer pelo menos 2 anos de suspensão do conjunto de execuções. Por que você pode dizer isso? Porque você vai apresentar a lei que indica 180 dias mais 180 dias, tá bem? Então, você tem 1 ano de suspensão legal das dívidas e você vai sustentar que após esse 1 ano você tem normalmente no plano de recuperação inicial uma carência indicada de 12 meses. Por outra senda, a homologação do plano de recuperação inicial não é algo célere, porque envolve o chancelamento judicial do plano aprovado. Isso pode levar um tempo também, o que significa dizer que é relativamente seguro, é confortável afirmar que desde o deferimento do processamento da recuperação inicial até o início dos pagamentos, nós temos aí uma média superior a 24 ou 26 meses, pouco mais de 2 anos ou pelo menos 2 anos. Tá bem? Esse é o prazo que você pode apresentar a seu cliente a partir do quê? A partir da legislação e a partir da prática forense. A partir, por exemplo, dos dados do Observatório de Solvência da PUC de São Paulo, que indicam essas balizas temporais. O que é o Observatório de Solvência da PUC de São Paulo? É um ambiente em que se pesquisam planos de recuperação inicial aprovados e em vigor e se extraem as métricas destes planos. Claro que o Observatório de Solvência vai muito além disso, mas essa pesquisa, esse aspecto do observatório é muito interessante você ter na manga. Marcelo, onde é que eu acho isso? Meu irmão, procure no Google, escreve Observatório de Solvência PUC de São Paulo, relatório, que você vai ter o relatório mais atualizado, por exemplo, dos prazos de uma recuperação inicial, por exemplo, dos índices de deságio médio aprovado nos planos, por exemplo, também os índices de alongamento, as variáveis que dizem respeito ao alongamento dos passivos renegociados em sede de recuperação judicial. Vou repetir aqui. Você gostou desse segundo tópico? Cara, curte esse vídeo. Me envia alguma pergunta sobre esse segundo tópico, sobre o tempo de uma recuperação judicial. E vamos para o terceiro tema, a terceira dúvida que você vai enfrentar com o seu cliente. A dúvida é a seguinte: Marcelo, quais são as dívidas que eu vou submeter à recuperação inicial? Deixa eu lhe dizer, em regra, na forma do caput do artigo 49 da Lei 11.101, todas as dívidas se submetem à recuperação inicial. Então eu vou repetir, em regra, todas as dívidas se submetem ao regime concursal, ao processo de recuperação inicial. Ocorre que há exceções. Então, vamos primeiro à regra. A regra, o passivo trabalhista, o passivo com garantia real, dívida com garantia real, hipoteca, penhor, dívida quirografária, ou seja, dívida sem garantia, e dívida decorrente de contratos ou prestação de serviços de IMEs e EPPs. Essas são as classes de credores que vão, inclusive, apreciar o plano de recuperação inicial. Tá bem? E quais são as dívidas que não se submetem ao plano de recuperação inicial? As dívidas, por assim dizer, extraconcursais, porque extra-concurso. E, aliás, eu vou fazer uma dica aqui, vou lhe dar uma dica. Cara, se você está ingressando nesse mercado, eu recomendo que você construa um quadro conceitual, sabe? Pega uma folha de ofício e escreve as expressões que eu tenho repetido aqui. Tem palavras, tem conceitos que estão na órbita desse mercado e o que faz você se aproximar desse mercado, o que faz você se apropriar do Instituto é construir um repertório dessa área. Dominar os conceitos basilares, os conceitos cruciais
relativos ao Instituto. Portanto, plano de recuperação judicial, crédito concursal, extra concursal, classe de credores, submissão ao plano, insubmissão ao plano, deferimento do pedido de recuperação judicial, concessão da recuperação judicial, todas as expressões que estão no ambiente de recuperação judicial. Por isso, um quadro conceitual vai colocar você em outro patamar de compreensão sobre as variáveis que envolvem o Instituto, e compreensão significa trabalho com recuperação judicial. Portanto, recomendo que você faça um quadro conceitual. Falei dos créditos que integram o concurso de credores. Quais são os créditos extraconcursais? Os créditos extraconcursais que você precisa dominar aqui são primordialmente 2 ou 3 que você vai ver na prática cotidiana. O primeiro, evidente, é o passivo tributário. A dívida tributária, o passivo fiscal, não se submetem ao plano de recuperação judicial. E isso pode ser uma notícia muito ruim à primeira vista, mas segura a onda que eu já vou explicar como a gente administra o passivo tributário. Grande problema para o sem número de empresas. Só para você ter uma ideia, a Ubra ingressou em recuperação judicial com um estoque de endividamento de 6 bilhões. Destes 6 bilhões, 4 bilhões e meio eram de dívida tributária. A Bombril recentemente ingressou com um pedido de recuperação judicial, dívida estimada em 2,3 bilhão ou bilhões, e desta dívida 2 bilhões de passivo tributário. Ou seja, a recuperação judicial também é uma ferramenta para a gestão do passivo tributário. Mas como é que se opera essa gestão no âmbito da recuperação judicial? Anota aí. A transação conferida a empresas em recuperação judicial é muito mais vantajosa do que a transação conferida a empresas que não estão em recuperação judicial. E para isso basta você visitar a lei. A transação tributária, por exemplo, de passivo federal conferida a uma empresa em recuperação judicial envolve eventualmente 140 meses, né? 120 meses é seguro afirmar, envolve a redução de 100% dos juros e da multa, envolve a utilização do prejuízo fiscal, ou seja, casos concretos. Eu vou tratar aqui só o que eu vi e o que eu faço. Recentemente, acompanhando uma recuperação judicial, uma dívida tributária superior a 154 milhões foi realinhada para inacreditáveis 32 milhões. Por quê? Exatamente em razão da recuperação judicial. Tá bem? Então, passivo tributário, a despeito de não ser administrado dentro do plano de recuperação judicial, ele sim tem vantagens incomparáveis em cotejo com uma empresa que não está em recuperação judicial, mas se trata de um crédito extra concursal. Qual é o outro crédito extra concursal que você vai encontrar na prática forense? O crédito decorrente de contrato com garantia em alienação fiduciária. Então, o crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária também, na forma do parágrafo 3º, artigo 49, também não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Mas, se esse bem alienado fiduciariamente for essencial à atividade econômica, no curso da recuperação ele é protegido pelo processo. Isso está no final do parágrafo 3º, artigo 49. Tá bem? Então, em regra, todas as dívidas se submetem. Você, afirmando isso ao seu cliente, você está simplesmente reproduzindo o caput do artigo 49. Então, existe um passivo trabalhista expressivo? Opa, recuperação judicial pode ser a solução. Existe um passivo com instituições financeiras expressivo também? Opa, recuperação judicial, em regra, é o remédio jurídico para isso. Esse passivo envolve garantias hipotecárias? Não tem problema. Nós estamos falando da classe 2, credores com garantia real, se submete à recuperação, é o remédio. Temos passivos com inúmeros fornecedores, dezenas, quizá centenas de fornecedores, serão todos arrolados, credores quirografários. Temos passivo também com MEs e EPPs em razão de prestadores de serviço ou de produtos que comercializam com a recuperanda, estarão inscritos na classe 4, credores titulares, credores empresas, MEs e EPPs. Tá bem? Estas 3 perguntas você terá
no seu escritório. Evidente, você terá outras perguntas e é por isso que eu produzo mais conteúdos que este mesmo ou algum outro. Eu tenho que produzir cotidianamente porque eu quero alimentar a sua inteligência para ser muito bem remunerado trabalhando com recuperações iniciais. Por isso, se a sua intenção é trabalhar com recuperações iniciais, me acompanhe. Quando eu fizer cursos práticos, participe do curso prático. E se a sua intenção for, de fato, colocar na linha de frente o mercado de recuperações iniciais, colocar como prioridade de trabalho o trabalho com recuperações iniciais, que é o que eu faço, é o que me satisfaz, é o que me deixa muito feliz, aí você tem que participar do Fórum Permanente de Recuperação Judicial. Gostou dessa aula? Gostou dessa conversa? Gostou desse vídeo? Cara, curte esse vídeo, faz um comentário aqui abaixo, eventualmente encaminhe para um colega do seu escritório e foi um prazer esse diálogo. Grande abraço e vamos para cima.